E aí, pessoal? Todos preparados para mais um editorial? Esse é o nosso segundo dia, né, do bate-papo que a gente vai ter aqui. Eu separei algumas matérias pra gente. Sabe, o Brasil não é para amadores, tá? Então, tem hora que a gente observa assim e fala, "Pá, como que pode, né? Como que o brasileiro observa isso, né? E pelo menos não se manifesta de indignação. Eu não estou falando para vocês. Vocês estão assistindo a gente aqui, vocês estão deixando os comentários, vocês estão indignados com isso, mas eu falo, cara, eu vejo tantas pessoas, né, que, não tô nem aí pra política, não, política não me interfere, né, não, eu tenho orgulho de não querer saber de política. Cara, olha isso aqui, meu Deus, gente, sabe, o Brasil se tornou um ambiente, sabe, inóspito, um ambiente, sabe, como que eu posso te dizer, um ambiente hostil para quem quer fazer o certo, né? Olha isso aqui. Quem roubou na Lava Jato, quem roubou e foi pego pela Lava Jato, tá? Os criminosos hoje estão todos livres, leves e soltos. E agora, não é o Sérgio Moro. A terceira vara de Curitiba passa a ser investigada. Toffoli autoriza a PF, Polícia Federal, a investigar a 13ª Vara de Curitiba após acusações contra o Sérgio Moro. Um advogado, que já teve até outras condenações, foi lá e falou que o Sérgio Moro coagiu ele, falou grosso com ele. Não tem nem jeito o Sérgio Moro falar grosso, gente. Pelo amor de Deus. O ministro do STF, Dias Toffoli, né? E aí vocês sabem as acusações e denúncias que são feitas, né, sobre essa ingerência do Dias Toffoli na Lava Jato. O ministro do STF, Dias Toffoli, autorizou a Polícia Federal a realizar diligências na 13ª Vara Federal de Curitiba, onde atuava o ex-juiz e atual senador Sérgio Moro. A decisão, datada de 6 de outubro, ocorre após acusações feitas pelo ex-deputado Tony Garcia, delator no caso Banestado, e foi revelada pela Folha de São Paulo. Mais um dos casos envolvidos na Lava Jato. Segundo esse Tony Garcia, Moro teria ordenado gravações ilegais de autoridades em 2004, ou seja, foram feitas gravações, né, escutas telefônicas de autoridades que o Moro não poderia fazer, que era prerrogativa do STF, que tinha um foro privilegiado, por exemplo, ele que era ex-deputado, né, o Tony Garcia. Como parte de um acordo de colaboração premiada. Entre os alvos estariam então o governador do Paraná, o Beto Richa, e os ministros do Superior Tribunal de Justiça. Ou seja, aqui eles denunciam que o Sérgio Moro mandou, né, pegar, né, do Superior Tribunal de Justiça gravações e que aconteceram gravações, né, do pessoal dos tribunais, o que faz com que o Moro agora, né, a vara inteira seja investigada. O ex-parlamentar afirmou ainda que há documentos na 13ª Vara que comprovariam suas declarações. Então, só com base nas declarações de uma das figuras que foram réus na Lava Jato, uma vara inteira passa a ser investigada e intimidada. Eu te pergunto, compensa ser certo nesse país? Compensa brigar pelo certo? Compensa tentar fazer o correto nesse país? E a resposta, eu acredito que seja amplamente negativa, né, pessoal? Amplamente negativa, né? Amplamente negativa. Espera aí, deixa eu só me organizar aqui, tá? Pronto. Ok, vamos lá. Mais uma, né, pra gente pirar o cabeção nesse sabadão aqui. Olha só isso aqui, matéria da revista Fórum, né? Uma extrema esquerda mesmo. Pessoal, tem hora que eu venho aqui e dou uma ampliada de tela aqui, mas o pessoal reclamou, falou, fica esquisito, né? Porque eu não arrumei um sistema de ampliar a tela aqui ainda, eu ainda vou arrumar, tá? Mas por hora a gente vai assistindo dessa forma aqui. Cacai, ele revelou o seguinte, há uma cela especial na Papuda e essa cela já está preparada para pegar o Bolsonaro. É o Brasil, cara. É isso, tá? E advogado, né, comemorando a perseguição. Olha isso. Eu hoje tive uma informação
Evidentemente a pessoa me pediu o segredo absoluto. Se você quiser guardar um segredo absoluto, não me conte, né? Eu falei para a pessoa, se você que é dono do segredo não está guardando, por que você quer que eu guarde? Diz que está sendo já reformado uma determinada área da Polícia Militar dentro da Papuda para receber o Bolsonaro. Eu até penso que nós estamos, hoje é 17 de outubro. Eu tinha feito uma previsão que 20 de outubro, final de outubro, sairia o acordo. Porque os votos, eles foram todos escritos e lidos, né? Embora tenha saído logo após o voto do ministro Fux, ele falou, não houve um erro material, porque esse momento agora é o momento que o gabinete e o ministro faz a revisão e manda. Antigamente, quando você tinha grandes debates sem ler o voto, os acordos demoravam às vezes até 6 meses, porque você tinha que pegar, resgatar, fazer a transcrição e tudo mais. Hoje não. Esses votos foram todos escritos. No meu ponto de vista, poderia até ter saído, salvo se está havendo algum tipo de revisão dessa. Então, eu acho que será julgado em pouco tempo, e a informação que tenho é que já está sendo preparado, que é dentro da Papuda, mas que tem um lugar diferenciado. O ex-presidente da República, você vê, o Collor ficou 9 dias numa cela comum. Individual, mas comum. Eu falei com a delegada que tomava conta lá na época em Maceió. Depois conseguiu domiciliar. Penso que, né, na toada que vai, a chance de conseguir uma domiciliar para o Bolsonaro é uma chance grande. Você precisa conhecer agora a nova plataforma. Não precisa, tá? Vamos entender o que tá rolando ali, tá? É o seguinte, essa turma quer mandar o Bolsonaro para a prisão, só para ele sentir a pressão do que é aquilo. Ali é onde eles vão poder fazer o que eles quiserem, mandar para solitária. Veja o caso do Felipe Martins. Então, eles querem fazer isso de toda sorte, né? Mandar o Bolsonaro e depois o Bolsonaro vai para domiciliar. Para apavorar, é pressão psicológica, é terror psicológico, né? Agora, vocês precisam entender o porquê que o Bolsonaro precisa ser preso. Esse Denis Villani aqui, Villani, né? Ele fez uma explanação. Ele, né, disse que o Bolsonaro precisa ser preso. Mas olha por que o Bolsonaro precisa ser preso. Cara, foi preso. Cara, demorou demais para ser preso. Esse bandido, pior presidente da história. Ele abaixou 26 vezes os impostos sem diminuir a arrecadação. Ele deixou 54 bilhões de superávit para o próximo governo. O cara pegou 2 anos de pandemia e deixou todas as estatais com lucro, inclusive os Correios. Cara, é inadmissível. O Ministério Público, neste mês passado, mandou arquivar sobre investigação de corrupção, porque nunca acharam nada de corrupção do Bolsonaro. Olha, é um absurdo. Esse cara merecia ter sido preso há muito tempo. Pior presidente que o Brasil já teve. Um absurdo. Olha, eu vou te falar. Bom, a justiça a gente sabe que demora mesmo, né? Infelizmente. É isso, né? Vocês entenderam? Aqui tem a ironia dele, mas vocês entenderam o porquê que o Bolsonaro precisou ser preso? Você quer um outro exemplo? Um outro vídeo que eu vou colocar aqui para vocês. O preço das coisas na pandemia e o preço no governo Lula. Só olha. Preço da pandemia em 2021 versus preço do governo Lula em 2025. Qual tá mais caro? Vamos descobrir? Começando pelo café, o produto que não pode faltar na mesa do brasileiro. Em 2021 custava R$ 8,29 o pacote com 500 gramas. Em 2025 tá custando R$ 33,90. O leite em 2021 custava R$ 2,79. Agora tá custando R$ 5,19. O arroz custava R$ 17,85. Agora tá custando R$ 32,99. 30 ovos em 2021 custava R$ 12,90. Agora 20 ovos tá custando R$ 19,90.
O suco de laranja em 2021 estava custando R$ 9,49, agora está custando R$ 26,90. O Comfort, 1,5 litro em 2021 estava custando R$ 15,90, agora está custando R$ 30,90. Essa é polêmica, hein? O azeite em 2021 estava custando R$ 12,99, agora em 2025 está custando R$ 47,99. O macarrão em 2021, 500 gramas, estava custando R$ 1,99, agora está custando R$ 4,49. Agora vamos para picanha, hein? Será que realmente a gente vai comer uma picanha no governo Lula? Em 2021, o quilo da picanha bovina Barra Mansa estava custando R$ 38,90. Agora, em 2025, a mesma picanha Barra Mansa está custando R$ 89,90 o quilo. Para finalizar o vídeo, vamos finalizar com uma das bebidas favoritas dos brasileiros. Antigamente, um fardo de Heineken com 12 latas custava R$ 41,40. Hoje, esse mesmo fardo você vai pagar R$ 59,88. Uma diferença que na época você comprava aproximadamente 4 latas a mais. Em 2021, esse mesmo carrinho ficaria R$ 162,50. Hoje, esse carrinho aqui está custando R$ 342,04, um aumento de 110%. No final das contas, o que importa é, ficou mais fácil ou mais difícil fazer as compras do mês hoje? Comenta aí o que você achou e envie esse vídeo para alguém que precisa ver isso. Pois é, né? Agora, você quer que algum pobre saia, né, da pobreza, comece a ter poder de compra? Não, não vai, né? Simplesmente, se isso acontecer, né, ele deixa de votar na esquerda. Fachin reabre julgamento sobre descriminalização do aborto após pedido de Barroso. Meu amigo, o Barroso deixou um presentinho aí antes de sair. Ele teve que deixar muito claro, eu sou de esquerda, né? Dá uma olhada nessa matéria aqui. Segundo Fachin, ele reconheceu que a matéria recomenda debate em sessão presencial para garantir publicidade e transparência, incluindo a possibilidade de sustentações orais. No entanto, diante da proximidade da aposentadoria de Barroso, decidiu acolher o pedido, argumentando que não seria legítimo obstar a faculdade de voto de Vossa Excelência, ou seja, Barroso vota a favor do aborto minutos antes da sua aposentadoria. O ministro Luiz Roberto Barroso, a poucas horas do início da sua aposentadoria, conseguiu manifestar o seu voto numa sessão extraordinária do plenário virtual do Supremo Tribunal Federal a favor da legalização da descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação. Ele acompanhou o voto da ministra Rosa Weber, que em 2023 já havia se manifestado dessa maneira, mas na ocasião o próprio Barroso fez um destaque nesse julgamento e impediu que ele seguisse no plenário virtual. Nesse caso, o julgamento só poderia ter seguido numa sessão presencial dos ministros, mas hoje Barroso pediu uma autorização para o atual presidente da Corte, Edson Fachin, para que ele pudesse analisar esse caso como o último voto dele praticamente no Supremo nessa sessão virtual, e agora há pouco ele manifestou esse voto, deixou esse voto registrado e logo em seguida o ministro Gilmar Mendes já suspendeu, já apresentou um destaque ele mesmo nesse caso. Então o plenário já foi suspenso de forma virtual, foi só a questão de tempo mesmo para Barroso depositar o voto dele sobre isso, deixando já 2 votos favoráveis à descriminalização do aborto, nesse caso de gestação até 12 semanas. Pois é, pessoal, né? 12 semanas são 3 meses, né? Depois de 3 meses você pode tirar a vida. O Olavo de Carvalho, ele tinha a seguinte análise, né? E aí eu não sei se você vai concordar ou não, falava o seguinte: não sei por que a direita fica brigando, né, contra essa pauta da legalização do aborto. A direita tinha que deixar. Fala, não, vocês querem liberar o aborto? Fiquem à vontade, liberem, tá? Tinha que deixar. Segundo o Olavo de Carvalho, é uma seleção natural da natureza, né? Uma seleção natural da vida. Porque você acha que uma mãe de direita vai abortar ou uma mãe de esquerda? A mãe de esquerda, ela é propensa a educar os seus filhos mais à esquerda ou mais à direita? Entenderam? Então, segundo o Olavo de Carvalho, se o Brasil já fosse liberado o aborto nele há uns 20 ou 30 anos, a esquerda hoje não tinha nem 10% dos votos que tem. E aí? Qual a sua opinião sobre o Olavo de Carvalho, né? Ou seja, se, por exemplo, a mãe do Barroso fosse de esquerda, hoje o Barroso não estava dando esse voto, né? Simples assim. É isso que o Olavo de Carvalho dizia aí, né? Não sei se você concorda ou não.
Dá uma olhada nessa matéria aqui. Essa aqui não tem a ver com política, mas é uma matéria tão boa que eu resolvi trazer para vocês. Vacina inovadora faz o câncer desaparecer em testes com sucesso. Olha que maravilha, né? Essa matéria. Matéria do portal R7. Pesquisadores da Universidade de Massachusetts, Amherst, deram um passo promissor no combate ao câncer ao desenvolverem uma vacina baseada em nanopartículas capaz de atacar tumores existentes e impedir a metástase. Em experimentos com camundongos, a tecnologia se destacou por eliminar diferentes tipos de câncer, incluindo melanoma, câncer de mama e câncer de pâncreas, mostrando uma taxa de sucesso significativa na prevenção da doença. Que matéria boa, que notícia boa. A vacina utiliza um sistema avançado de nanopartículas lipídicas, apelidadas pelos cientistas de superadjuvante. Essa estrutura ativa o sistema imunológico, ensinando-o a reconhecer as células cancerígenas e destruí-las antes que elas se espalhem. Diferente de terapias convencionais, essa abordagem oferece um potencial preventivo, além do efeito terapêutico, atuando tanto na eliminação de tumores quanto na proteção contra novos crescimentos. Pois é, né? Matéria muito boa, né? Esperamos que mais esse mal, né, da história seja retirado, que é o câncer, né, que atinge tantas pessoas, né? E o câncer político também. Vamos lá, matéria de última hora. O presidente Boric acusa Maduro do assassinato do ex-tenente Ronaldo Ojeda. As ditaduras cruzaram fronteiras para impor o medo. Um presidente de esquerda falando isso. No discurso, né, eu assisti parte do discurso, ele falou o seguinte: olha, não podemos permanecer, porque ele é de esquerda, deixando que a extrema-direita cresça e coloque pessoas autoritárias como o próprio Trump, não sei o que, blá 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 blá, né? Porém, ele falou: agora vocês da esquerda têm que tomar vergonha na cara e entender que também do lado esquerdo também tem ditaduras. A gente não pode passar pano para o Maduro, que também é um ditador e é de esquerda. Para Cuba, a gente tem que reconhecer isso. O que é raro, né? Um momento de sobriedade, né, em alguém de esquerda. O presidente do Chile, Gabriel Boric, alertou essa quarta que os desvios autoritários no mundo atual, durante a comemoração de Roma, do 50º aniversário do atentado contra Bernardo Linton, em que também arremeteu contra as ditaduras da Nicarágua e Venezuela. Ele disse, abre aspas, é importante dizer, desde a esquerda, que não podemos perder de vista que os desvios autoritários podem estar na ordem do dia em qualquer lado e que a defesa da democracia tem que ser sem duas medidas, né? Sem dois estandartes, né? Duas medidas. Foi o que narrou, né, o mandatário no seu discurso. Boric recordou que são lições que não se devem ser esquecidas e avisou que as ditaduras e os líderes autoritários cruzam fronteiras para impor o medo enquanto creem que podem fazer impunemente, citando como exemplo a crise política na Venezuela, né? A crise política na Venezuela. Enquanto isso, né, o Lula ontem fez um discurso sério em defesa da Venezuela, mesmo sem citar o Donald Trump, mas foi um recado para o Donald Trump, fez um discurso de defesa à Venezuela e a Cuba, mesmo sabendo que isso, né, vai causar aí, né, um atrito com Donald Trump. Olha só. Maria Corina Machado, vencedora do Nobel da Paz e principal opositora de Nicolás Maduro, disse que o regime da Venezuela é sustentado pelo narcotráfico e outras atividades criminosas. A gente tem esse trecho, vamos ouvir. Como estrutura criminal. Pessoal, travou aqui, tá? Tá bom, deixa aqui, não vai rodar o vídeo. Mas ela falou, como estrutura criminal, acaba de sair mais provas e surgir mais provas de que o regime de Maduro era sustentado pelo narcotráfico
que o regime de Chávez era sustentado pelo narcotráfico, e ela cita aqui, né, o caso do Hugo Carvajal, que é o Epojo, né, este caso aqui. E aí continua mais e mais e mais matérias em todo o continente, com exceção no Brasil, falando sobre isso aqui. No Brasil eles simplesmente esconderam, tá? Não estão falando isso aqui em momento algum, tá? Olha só como que é a opinião pública no Brasil. Matéria Duelo Nacional Paraguai, aqui do Paraguai, tá? Ó, o ex-chefe de inteligência chavista declarou diante da Justiça dos Estados Unidos que o dinheiro ilegal venezuelano financiou campanhas de Lula da Silva, Cristina Kirchner e outros. Dinheiro que, segundo ele afirma que é dinheiro advindo do narcotráfico. Epojo Carvajal, ex-chefe de inteligência do regime chavista da Venezuela, declarou ante um juiz dos Estados Unidos que o dinheiro da empresa petroleira estatal PDVSA foi usado para financiar campanhas de Lula da Silva, Cristina Kirchner, Evo Morales, Ollanta Humala e o partido Podemos da Espanha, né? O Ollanta Humala, ele repetiu aqui, tá? Então aqui ele admite claramente, né, que o dinheiro foi utilizado para isso. Segundo as declarações, uma parte importante do dinheiro ingressava via maletas, né, diplomáticas, né, grana de maletas diplomáticas, os quais podiam ingressar sem ser revisados. Ou seja, aviões diplomáticos. Surgiu até há pouco tempo atrás uma discussão de que a Janja teria viajado, né, para a Rússia com várias malas, que chamou a atenção, e que um funcionário do voo deixou vazar essa informação que estava cheio de malas lá. E aí, né, saiu a discussão do que seria. Foi logo depois do caso do INSS, do roubo do INSS. Então, muita gente discutiu isso, não foi investigado, não tem prova, nada, é mera especulação, tá? Mas surgiu esse caso. Então, aqui seria a mesma especulação disso aqui, ó. Maletines diplomáticos, né? Ou seja, esses envios diplomáticos que não são investigados pela polícia, né? Passam sem passar pela polícia dos estados. O Epojo Carvajal declarou, né, o marco de uma investigação sobre o arrependimento de colaborador, que é a delação premiada, né? O arrependido de colaborador é a investigação, né? A delação premiada. E aí, o La Nación, né, Argentina, também fez uma matéria aqui, ó. Carvajal acusa o chavismo de financiar políticos de esquerda, tá? Quiero mostrarles el escrito de la declaración del Pollo Carvajal cuando fue detenido en Madrid en 2021 y hablaba de que el gobierno venezolano había financiado ilegalmente movimientos políticos de izquierda en el mundo al menos durante 15 años. Pessoal, eu acho que tá dando para entender, né? O espanhol da Argentina, quando se fala tranquilo, assim, é bem fácil, né? Então não precisa traduzir. Luego seguía detallando ejemplos concretos. Néstor Kirchner en Argentina, Evo Morales en Bolivia, Lula da Silva en Brasil, Fernando Lugo en Paraguay, Ollanta Humala en Perú, Zelaya en Honduras. O Ollanta Humala, ele era o marido da Nadine Heredia, que o Lula violou a soberania do Peru, mandando um avião da FAB para ir buscar a Nadine Heredia e trazer aqui para o Brasil. Imagina a gritaria, né, a graiada que seria desses esquerdistas se o Trump manda um avião aqui, pega o Bolsonaro e leva para os Estados Unidos. A graiada de violação da soberania, né? Mas, entretanto, todavia, contudo, o Lula faz isso e pode, né? Então, o Mala aí, né? O Mala, nome bom, né? Para um esquerdista, o Mala, né? Nome bom, né? O Mala era o marido da Nadine Heredia, né? Que foi resgatada pelo Lula. Há quem diga que porque havia um medo, um pavor que ela pudesse dar com a língua nos dentes. Gustavo Petro en Colombia, Movimiento 5 Estrellas en Italia y Podemos en España. Dice que nosotros mandamos, lo dice el Pollo Carvajal, nosotros mandamos 21 aviones con $1 millón en efectivo a través de las valijas diplomáticas. Ó,
Ele disse, o menino aqui já fala mais rápido, ele disse que o Hugo Carvajal, né, El Pollo, ele informou que mandou 21 aviões com $1 milhão cada um, ou seja, 21 milhões de dólares, né, para cada um desses lugares, né, com dinheiro em pastas diplomáticas dentro dos aviões, em malas diplomáticas, né, e esse dinheiro foi enviado para ajudar, né, o crescimento da esquerda na América Latina. Lo que pasa, cuando surge todo esto, el canciller, en ese momento, Tayana, le pide por favor a los Estados Unidos que traigan a Antonio Wilson a Argentina y además dice, esto es una operación de inteligencia de los Estados Unidos para romper las relaciones con Venezuela y Argentina. O sea, casi... O que ele falou aqui é que a chanceler da Argentina pediu que trouxesse Antônio, não sei quem, lá das quantas lá, para que trouxesse para a Argentina, porque passa a ser, né, um rompimento das relações diplomáticas, né, diretas aqui com a Argentina, ou seja, pediu da Venezuela y Argentina, pidió ayuda de los Estados Unidos. Que lo defiende. Vamos a mostrarte la declaración del Pollo Carvajal realizada en España. En ese documento, exactamente lo que dice, y luego vamos a hablar con la periodista que lo reveló, que ya está en contacto con nosotros. Es el otro registro, el otro documento. Falou, nós vamos mostrar para vocês os documentos, depois vamos falar com a jornalista que revelou isso aqui, né? Esse é o documento que prova, né, aquilo que o Hugo Carvajal disse. Acá está. Fíjense, lo que no se supo es que ese era su vuelo número 21. Se refiere al vuelo de Antonini Wilson. Então esse Antonini Wilson participou de um dos voos, que é o voo 21, né? Ou seja, ele citou o nome de todo mundo que os Estados Unidos vai prender e vai agora buscar a delação premiada. Sabe quando se levantou o discurso ali da seção 301 que vai investigar a Lava Jato de novo? Eu acho que tem a ver com isso aqui. Com 20 entregas prévias de $1 milhão só num voo, 20 entregas prévias de $1 milhão cada una y entregadas sin problemas, ya que pagaban a funcionarios del aeropuerto argentino. E era entregue sem problema porque era pago para os funcionários do aeroporto argentino. Então só para a Argentina, $21 milhões. Y no, que los dejaban pasar sin ningún inconveniente. Por ese caso hubo investigaciones, juicios y procesados en Venezuela. Ou seja, ela fala aqui, né, que passava e lá, né, os funcionários do aeroporto recebiam, né, para simplesmente deixar passar sem nenhum problema, e recebiam ordens também do governo, né, uma vez que ele financiou, né, a própria Kirchner, tá? A própria Cristina Kirchner, né, com o financiamento aí, tá? Mas vamos lá, última matéria que eu vou tratar com vocês, essa aqui é interessantíssima, né, matéria do Scoop, de Trump a Noboa. Essa matéria traz uma esperança muito grande, tá? O giro histórico que sacode a América. O que seria esse giro histórico? A esquerda está acabando. Então, a vacina do câncer político está se resolvendo também. Os povos do continente estão dizendo basta, cansados da demagogia e do caos disfarçado de justiça social. Os cidadãos estão elegendo líderes que desafiam os dogmas do sistema. Donald Trump, Nayib Bukele, Daniel Noboa, Javier Milei, Santiago Penha e Rodrigo Chaves apresentam uma era política na América. Mandatários que não buscam aplausos, somente resultados. Ou seja, a esquerda, né, tá começando a definhar. Então você veja que aqui na América, né, nós já temos aqui alguns, né, aqui na América do Sul, se ficar comprovada aí, né, a mudança no Peru, que já está prestes a acontecer, 4, né, presidentes de direita só aqui na América do Sul, e se Deus quiser ainda terão muitos outros. Sua mensagem é firme e direta. A autoridade, o trabalho, a liberdade não se negociam. Desde Washington até Assunção, se levanta um continente que aposta pela segurança e a soberania e a ação real. É isso aí, meu amigo, né? Que assim seja, né? Que assim seja. E é isso, pessoal. Desde já, né? Muito obrigado pela confiança, pela credibilidade de vocês. É um prazer, né? E uma honra poder estar aqui, né? Desde Assunção, Paraguai, falando um pouquinho com vocês sobre o que está rolando, né, na geopolítica aqui, né, do
da América Latina todinha, tá bom? Mas vamos lá, pessoal. Só para deixar o nosso recadinho aqui para vocês, isso é interessante para você saber um pouco mais sobre a residência, né, no Uruguai, no Paraguai. Você vai entrar em contato aqui, tá? O telefone é 16 993210648. Você vai falar com a Imigra Mais. A Imigra Mais, tá? É a empresa mais sólida hoje que presta imigração para o Paraguai e Uruguai. Você entra em contato, tá? A gente é especialista nesses dois países. Você vai entrar em contato especializados, né, nesses dois países para poder estar te oferecendo aí, né, um caminho melhor. Às vezes, para você é melhor o Paraguai, às vezes é melhor o Uruguai, depende da vantagem que você busca, né? O que você busca, tá bom? Grande abraço, fica com Deus e eu vejo vocês no próximo editorial. Abraço, pessoal!